Amém? Vamos lá? Está na tela aqui, vamos ler todo mundo junto? 16, 17 e 18, todos acharam? Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo. O pessoal da MT vai ajudando a gente com os outros textos, para a gente render um pouquinho mais essa noite. Amém? Vamos lá, todo mundo junto? Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Próximo. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? João capítulo 5 é o texto que conta a cura de um paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos paralisado, esperando o agito das águas, para que alguém pudesse mergulhá-lo naquela água, porque acontecia que de tempo em tempo, a Bíblia diz, descia um anjo de Deus, agitava a água, e aquele que mergulhasse primeiro naquela água era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Esse homem sofria certa desvantagem, porque sua paralisia era nas pernas, ou seja, se tinha alguém com paralisia nas mãos, corria antes dele. Se tinha um surdo, corria antes dele. Se tinha uma pessoa talvez doente de alguma outra situação, podia mergulhar antes dele, e ele se limitava porque suas pernas não ajudavam. Cutuca alguém perto de você, diga aí, você já se sentiu como se suas pernas não te ajudassem? Ei, olhe para mim, você já se sentiu como se você sabe que existe um milagre, mas parece que as suas pernas não te ajudam a alcançá-lo? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Eu sei que o milagre existe, mas parece que as minhas pernas não me ajudam a mergulhar lá. E a Bíblia diz que esse homem esperava há muito tempo, mas nada acontecia. Certa visita de Jesus a Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas, era tempo de festa em Jerusalém. Eu fiz esse caminho de Jesus 5 anos atrás, entrando por essa mesma porta e seguindo em direção a Jesus, aquela direção ao tanque de Betesda. Nessa rua, quando você entra, e você tem acesso hoje à Catedral de Santa Ana, uma igreja muito bem construída, uma igreja de mais de 1000 anos, e tem ao lado dela a escavação onde é o tanque de Betesda. E mais ou menos assim, se você entrar por aquela rua, à direita é onde ficava o tanque de Betesda, e à esquerda onde ficava o templo, o lugar da adoração. Ora, se era dia de festa, a Bíblia diz que então havia uma multidão no templo. Havia uma multidão no templo. Mas a Bíblia também diz no João capítulo 5 que havia uma outra multidão, que era a multidão dos cegos, paralíticos, coxos, a multidão dos doentes, dos enfermos que estava à beira do tanque. Ou seja, preste atenção, Jesus chegou, entrou por uma rua, e ele podia agora dobrar à esquerda e encontrar uma multidão saudável celebrando, e podia virar à direita e encontrar uma multidão doente, enferma e abatida. Olha como Jesus é. Jesus procura trabalho. Quantos pode dizer amém? Diga para alguém perto de você, diga: Jesus procura trabalho. Jesus não dobra à esquerda naquela esquina, mas ele dobra à direita, ele procura os que estão necessitados. Quantos podem dizer amém? Então eu tenho uma palavra direta para alguns aqui. Se você chegou essa noite como um necessitado na presença de Deus, pode estender a sua mão e receber. Tem um Deus que está à sua procura para operar milagres. É interessante a gente pensar uma coisa. Se eles estavam à direita, uma multidão em festa, estavam celebrando algo que já havia passado. Mas naquela multidão à esquerda, e aqui vem a chave, uma das chaves.
estavam na expectativa de um acontecimento sobrenatural. Aquela multidão que estava no tanque de Betesda tinha tudo de ruim e tudo de errado. Mas tinha uma coisa: eles nutriam uma expectativa de um acontecimento sobrenatural. O que eu e você precisamos hoje é manter essa expectativa de acontecimentos sobrenaturais. Eu vivo a minha vida todo dia acreditando que o mar vai se abrir, que o sol vai parar, que o pão vai multiplicar, que a água vai sair da rocha, que os olhos do cego vão se abrir. Acontece todo dia, Bispo Júlio. Vou te dizer uma coisa: na minha vida não acontece todo dia, mas eu te digo uma coisa: todo dia eu levanto da cama na expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer. E eu te digo uma coisa: Jesus vai na direção de quem tem essa expectativa. Ei, você não entendeu o que eu estou querendo te dizer? Ele não escolheu esse porque era alegre, ou escolheu aquele porque era triste. Ele não escolheu esses porque tinham dinheiro, ou esses porque eram pobres. Ele escolheu a direção de quem tinha expectativa sobrenatural. Não, você não entendeu ainda. Ele não está procurando quem está sofrendo mais na igreja. Ele não está procurando o mais abatido da igreja. Ele está procurando aqui hoje aqueles que estão à espera de um milagre, aqueles que estão esperando algo grande acontecer, aqueles que estão esperando coisa tremenda acontecer. Jesus não está procurando o mais coitadinho, o mais sofrido. Jesus está procurando aquele cheio de expectativa. Ele está procurando os fiéis da fé, que sabem e esperam o sobrenatural. Ora, eles ficavam dia após dia, hora após hora, olhando para aquela água, e a expectativa deles era assim: Deus vai mandar um anjo, e a água vai mexer, e quando essa água mexer, milagre vai ser meu. Eu vim para cá hoje cheio de expectativa. Eu vim para cá hoje tomado de expectativa. Eu sempre espero que algo grande aconteça. Então Jesus foi ao lugar onde havia uma expectativa. Segundo, guarde isso. Às vezes quando Jesus trabalha parece uma provocação. Pergunta para quem está: você já veio na igreja e o pregador te provocou? Você já saiu com raiva do pregador? Esse foi o melhor dia da sua vida, o dia que você saiu com raiva. Sabe por quê? Porque naquele dia é sinal que o dedo entrou na ferida. Você vai com raiva, mas volta amando mais. E o que parecia que era uma provocação de Jesus, e olha, pensa comigo, parece provocação porque Jesus podia ir na sexta ou podia ir no domingo, sim ou não? Mas ele vai que dia? Por que Jesus não foi na sexta? Não era mais fácil? Ou porque o homem já está lá há 38 anos, vai no domingo. Mas ele vai no? E por que ele vai no sábado? Porque Jesus gosta de encrenca. Será? Porque ele gosta de viver perigosamente. Às vezes Jesus faz as coisas quebrando o nosso costume. Ouça. Estão aí? Ficou pesado o clima agora, eu senti. Às vezes Jesus faz as coisas quebrando o nosso costume, quebrando a nossa tradição, quebrando o nosso achismo, quebrando a nossa teologia pessoal. Vocês não estão gostando, eu sei, mas isso vai ficar bom daqui a pouco. Às vezes Jesus faz as coisas de um jeito que não nos agrada.
Nos coloca em uma situação que você não gosta. E por que ele faz isso? Porque ele quer desafiar você a rever os seus caminhos. Porque às vezes a gente cria um sistema que engessa o trabalhar de Deus. Ei, Deus te trouxe aqui hoje, Ele vai mexer com o seu sistema de crença. Eu já montei a maneira como eu creio. E eu quero dizer aqui, Ele me colocou aqui para confundir o sábio hoje. Ele trouxe uma palavra para confundir a lógica do homem, mas para liberar sobre a nossa vida uma visão. Nada vai limitar o agir de Deus. Diga para alguém perto de você, diga: os seus conceitos não podem limitar o agir de Deus. Parece que Jesus está numa provocação, mas na verdade Ele está chamando a uma verdade que revê os caminhos. Eles haviam transformado o sábado em uma coisa tão pesada, engessando o trabalhar de Deus. E Jesus podia ir na sexta, podia ir no domingo, mas decidiu ir no sábado para mexer com o pensamento. Eu digo que aqui, querido, Deus nos tem trazido a este lugar para mexer com a nossa mente, para mexer com a nossa crença. E assim nós temos vivido milagres. Quantos podem dizer amém? Se Deus não mexer com as nossas tradições, nós não experimentaremos milagres de Deus. Quantos podem dizer amém? Outra coisa que eu vejo nesse texto, estou falando só da cura do homem ainda, não cheguei onde eu quero chegar, isso aqui é só a introdução, tá? Quando esse homem é curado, eu aprendo uma outra lição. Jesus independe de qualquer condição para poder trabalhar. Jesus independe de qualquer condição para poder trabalhar. Tem duas coisas que chamam a minha atenção quando eu leio João capítulo de número 5. A primeira: o homem estava sem fé. O homem estava sem fé. Jesus chega para ele e pergunta para ele: e aí, você quer ser curado? Ele não frequenta as quinta-feiras, não ouve o bispo Júlio, diz assim: bem que eu queria. Se frequentasse as quinta-feiras, eu estou pronto para ser curado, Jesus. Mas ele não vem no culto de quinta-feira. Aí ele responde assim: bem que eu queria. Bem que eu gostaria, mas não tem ninguém para me ajudar. Graças a Deus que Jesus é Jesus, não é verdade? E se é você, eu conheço você, você fica aí então, miserável. Então a primeira coisa que me desafia é que o homem não tinha fé. Ele tinha fé para ser curado? Ele tinha fé para ser curado? Não tinha. Está pronto o que eu vou dizer agora? Mas nem isso foi impedimento para Jesus trabalhar. Isaías 43, assim: eu sou Deus e faço toda a minha vontade. A segunda coisa que me intriga no texto é que Jesus cura o homem e sai. A palavra grega para o texto é que ele se esquiva, se esconde, cura e se esconde. E quando perguntam para ele assim: quem te curou? O homem sabia quem curou ele? O homem não sabia quem curou ele. Isso mexe comigo. Porque até hoje me ensinaram assim: olha aqui, se você não tiver fé, não vai acontecer. Mas aquele homem não tinha. Me ensinaram outra coisa. Não. Primeiro você tem que conhecer Jesus. Mas a Bíblia diz que o homem nem sabia quem o curou. Quem me entende? O avião pousou agora, está uma maravilha, né? Eu vou orar aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Teve 7 pessoas que levantaram a mão. Eu vou orar aqui, você vai ganhar muito dinheiro.
Nós vamos instalar um sistema de ar-condicionado top, última geração no Templo Novo. O avião pousou. Vamos continuar nosso voo espiritual. Ouça. Me ensinaram que se eu não conhecesse Jesus, mas aquele homem não conhecia Jesus. Bispo Júlio, vou sair daqui desviado hoje. Não é isso que eu quero, não. Que eu estou dizendo que quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, Ele trabalha. O homem não tinha fé para ser curado, mas recebeu cura. O homem nem sabia o nome de Jesus, mas recebeu a cura. Talvez você está aqui orando por um parente seu. Você está orando por alguém e diz assim, aquele lá não sei, ele não conhece Jesus, não tem fé para nada, não sei, eu vou entregar ele para o diabo. Vou entregar ele para a sorte. E Deus está dizendo, não, eu quero trabalhar e eu posso trabalhar independente do material que você me entrega. Ele vai trabalhar independente do material que nós entregarmos para ele. Jesus disse assim, olha, ele falou assim, não tem fé para ser curado, não sabe quem eu sou, mas eu vim aqui para fazer isso. Talvez alguém disse para você que você teria que ter uma super experiência. Talvez alguém disse para você que você teria que estar nadando no oceano da fé. E eu quero dizer, se Jesus veio aqui hoje encontrar com você para curar a sua vida, apenas se entregue à palavra dele. O resto ele vai fazer por você. Tudo que aquele homem precisou foi de um ato de obediência. Tudo que aquele homem precisou foi um ato de... Então, meu irmão, se você está me escutando aqui hoje, perceba que eu quero te dizer o seguinte: talvez você não tenha fé, talvez você não sabe nada sobre Jesus, mas se você puder obedecer, o Senhor vai operar um milagre na sua vida. Ele olha para o homem e diz assim, você não tem fé para ser curado, você não sabe quem sou eu, mas se você tiver a coragem de pegar a sua cama e andar, o milagre acontece. Por isso eu estou dizendo que você não vai precisar fazer 7 semanas, 12 semanas, curso da fé, não sei o que, seminário, teologia, não. Você pode receber agora, está caindo o poder de Deus. Jesus trabalha em nosso meio. Quantos podem me entender? Quando eu vejo o texto, querido, algo muito poderoso acontece, porque ele vai falando para nós o seguinte, em quarto lugar, ele diz assim, Jesus não condiciona. Vou mais uma, agora vocês vão desviar, não sei não. Porque quando Jesus encontra o homem lá depois, ele diz assim para o homem, falou, você está curado, né? Tô. Você está bem, tá? Tô. Faz assim, não peca mais não. Não peca mais não, para que não te aconteça coisa pior. 2 coisas eu aprendo. Olha aqui para mim. A primeira, ele não condiciona a cura à santidade. Olha só. O homem estava em pecado, não estava? Estava ou não estava? Mas ele foi? Mas ele foi? O que é isso, bispo? Misericórdia de Deus. O homem estava em? Mas mesmo assim ele é? E como isso chama? Misericórdia de Deus. Ele não condiciona a cura à santidade do homem. Não, primeiro você tem que estar perfeito, 100%, depois eu te curo. Mas ele coloca uma coisa. Ele liga a enfermidade ao pecado. Ele diz assim, não peca, para não te acontecer coisa. Ele diz assim, eu posso te curar do jeito que você está. Se você pecar, você abre portas para a enfermidade. Ele não diz que toda enfermidade é fruto de pecado. Mas ele está dizendo e afirmando para nós que pecado abre porta para a enfermidade. Ele olha para o homem que ainda não havia recebido o perdão dos pecados. Recebe agora, depois da cura. O que eu quero ministrar ao seu coração aqui hoje?
que nós colocamos. E alguém pode hoje sair daqui e dizer assim, Bispo Júlio. Mas olhe para mim. O que eu quero dizer é que para Deus trabalhar na sua vida, não há impedimento. Nós criamos regras para Deus trabalhar. E Deus está dizendo, se eu quero, eu faço. Você não entendeu o quê? Se fosse como você pensava até o começo dessa mensagem, aqui nós teríamos uns prontos, outros quase prontos, e alguns que ainda ia demorar. Mas se você entender o que eu estou dizendo aqui agora, cada um dos senhores e das senhoras aqui presente hoje pode receber o milagre de Deus. O problema é que ensinaram para nós um monte de regras, e eu não estou aqui pregando a libertinagem, você pode pecar, pode ser... Eu estou ensinando isso? Estou ensinando isso? O que eu estou te ensinando? Que Deus, independente daquilo que a gente oferece para Ele como matéria-prima para trabalhar, Ele consegue trabalhar. O que eu estou ensinando para você é que o homem coloca uma série de restrições para que Deus não trabalhe em nosso meio. E eu estou liberando você para entender o seguinte: esta noite, Deus pode e nada vai impedir que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Todos aqui estão prontos para serem curados, todos aqui estão prontos para serem abençoados, todos aqui estão prontos para serem libertos. Por quê? Porque não depende de nós, depende dEle. Não vem de nós, mas é dom dEle, é favor dEle, é milagre dEle. Ei, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, porque há uma condição de milagre na sua vida hoje. O que muita gente custa entender é isso. Há uma condição de milagre agora aqui. E as pessoas, a religiosidade muitas vezes, ela cria problema. E agora nós chegamos no texto que lemos. Agora eu vou começar a pregar. Porque no verso 16, por Jesus ter feito algo fora da regra humana, o texto diz que eles queriam matá-lo. Matar Jesus era matar a fonte do milagre daquele homem. Ei, a religiosidade está tentando tampar a fonte do milagre na sua vida. E eu vim aqui hoje, como profeta de Deus, para dizer: se é da vontade de Deus, acontece. Se é da vontade de Deus, nada impede. E Deus não está preso às regras que os homens desenharam. Há uma liberdade para o agir do Espírito Santo neste lugar. Por que Jesus vai fazer maravilhas? Primeiro, porque as maravilhas identificam Jesus com o Pai. A identidade de Jesus se manifesta nos milagres que Ele opera. Será que você pode dizer isso? A identidade de Jesus se manifesta nos milagres que Ele opera. É o trabalho que Ele faz que mostra quem Ele é. Quando... por favor, olha aqui. Quando nós limitamos o agir de Deus, nós também limitamos a revelação dele. Olha o que diz o texto, vamos lá. Verso de número 19 e verso de número 20 do capítulo 5. Põe aí para mim. O trabalho identifica, tá aí. Vamos lá, o que diz aí?
Olha lá. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Verso 20. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Jesus está dizendo o seguinte: eu faço essas obras para me revelar. Ora, será que você está pronto? Primeiro ele vai se revelar e depois as obras vão acontecer. O que ele está dizendo? As obras vão acontecer para que a revelação se confirme. Por que Jesus quer fazer milagres na minha vida e na sua? Para que nós venhamos conhecê-lo. Nós conhecemos Jesus como Filho de Deus através das obras que ele faz. Vira comigo a página da sua Bíblia, João 8:39. Olha só que coisa tremenda Jesus ensina aqui. A obra revela de quem somos filhos. Está na tela aqui, ó. Vem comigo. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. O que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo essas obras, volta para o capítulo 5. Eu estou fazendo essas obras para que vocês conheçam que eu sou filho do meu Pai. O Antigo Testamento revelou os grandes milagres de Deus. No Novo Testamento, os milagres de Jesus são manifestados. Para quê? Para confirmar que Jesus é o Filho do Deus do Antigo Testamento. E quando Jesus parte, escuta isso, por favor. No Antigo Testamento, Deus se manifesta com grandes milagres. No Evangelho, Jesus faz grandes milagres para provar que é o Filho deste Deus. Quando Jesus parte, ele deixa para a igreja o seguinte recado: e estes sinais seguirão os que creem. Ou seja, as maravilhas que vão acontecer na igreja provam que a igreja é a minha igreja e provam que eu sou o filho do meu Pai. Ou seja, Deus vai enviar sinais para confirmar que Ele é Deus, que Jesus é o seu Filho e que o Espírito Santo está operando na igreja. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Que os milagres e os sinais de Deus comecem a ser liberados na nossa vida. Que os milagres e os sinais de Deus comecem a ser liberados na nossa vida. Que nós não estejamos engessados em uma fé filosófica ou teórica, mas que caiam sobre nós as maravilhas de Deus. Aleluia! Quem entende isso? Quem está compreendendo? Aleluia. Amém. A obra, meu irmão, vai confirmar. Veja só. Verso de número 36 do capítulo 5. O que diz a Bíblia aí? Mas eu tenho maior testemunho do que João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim e que o Pai me enviou. O trabalhar de Deus é um testemunho. Quantos podem dizer amém? Olha só. Ele diz que os sinais visíveis vão nos ajudar nas promessas invisíveis. Escute. Quando eles baixam um paralítico pelo telhado da casa de Pedro. Quem lembra dessa passagem? Põe o versículo para mim aí, querido. De Marcos 2. Quando eles baixam o paralítico pelo telhado da casa de Pedro, eles baixam o paralítico. Eles vão pôr, fica tranquilo. E aí, olha só, Jesus olha para o homem, e Jesus diz assim: perdoados estão os teus pecados.
O perdão dos pecados é uma promessa de Deus, sim ou não? Agora, como é testificado que os pecados foram perdoados? Ora, Jesus não quer deixar nada solto. Aí os homens olham para eles assim, mas quem tem poder para perdoar pecados é só Deus. Aí Jesus manda o versículo lá e maravilha, vai chegando. Glória a Deus. Verso de número 9, que a gente tinha combinado. Obrigado. Aí Jesus diz assim, vamos ler? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, próximo, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Escute. Jesus assim, para as promessas invisíveis, eu manifestarei sinais. Há muita promessa de Deus aqui. E eu creio que Deus está liberando você para começar a viver uma vida de milagres. Para receber milagres de Deus. Você tem que entender o que está acontecendo com a sua mente agora. Olha para mim. A maneira como eu entendo determina a maneira como eu creio. Vamos dizer isso? A maneira como eu entendo determina a maneira como eu creio. O entendimento até então semeado na cabeça é o que? Olha, caixota tudo. Regra. Sim ou não? E isso vai limitando a gente, as coisas. Mas Deus quer liberar a gente para coisa extraordinária acontecer na vida da gente. E eu não estou pregando aqui nada que eu também não queira viver. Deus, eu quero libertar a minha mente para poder viver o extraordinário do Senhor. Quantos entendem isso? Agora uma coisa interessante, eu queria que você observasse comigo lá em João capítulo de número 5. Veja só. Verso de número 29. Acho que é isso. Perdão, 39. Perdão, eu anotei errado. 39. Olha o que Jesus disse a eles. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de... Observe. Olha para mim. O mesmo texto que Jesus usava para trabalhar, era o mesmo texto que os homens usavam para criticar. O mesmo texto que Jesus usava para pregar milagres, era o mesmo texto que os homens usavam para criticar os milagres. A mesma Bíblia. A mesma Escritura. Isso não é o que acontece hoje? A mesma palavra que eu uso para te falar sobre as maravilhas de Deus, é a mesma palavra que outros usam para dizer para você que não é assim. Quem me entende? Olha só o texto. A mesma palavra. Ele diz assim, olha, o livro que vocês leem é o livro que eu também leio. E porque o livro que eu leio me leva a fazer obras maravilhosas, e o livro que vocês leem quer me impedir de fazer obras maravilhosas, sendo que nós estamos lendo o mesmo livro. Diga comigo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O mesmo livro.
Uns dizem que os milagres cessaram. O mesmo livro, outros dizem que Deus continua fazendo milagres. Um livro é criado para trazer liberdade. Esse mesmo livro é usado para aprisionar pessoas. E aí vem um princípio que eu quero compartilhar com você, o princípio da vacina. Qual que é o princípio da vacina? É o seguinte: coloca em você um vírus morto, ou um vírus debilitado, que vai criar em você a defesa, o anticorpo, mas não vai deixar você doente. Correto? Por que eu digo que algumas pessoas estão vacinadas com o Evangelho? Elas receberam um Evangelho mais ou menos. Um Evangelho? Um Evangelho? Mais ou menos. Elas receberam um Evangelho, olha, adulterado, modificado, limitado. Ele provoca resistência, mas não provoca efeitos que ele cria. E esse tem sido o princípio da vacina na vida de muita gente. Recebeu um evangelho mais ou menos, porque eu digo isso. Pior que alguém que nunca leu a Escritura, é alguém que leu a Escritura pela metade. Pior que alguém que não conheceu o Evangelho, é alguém que conheceu o Evangelho em partes. Aí eu vou falar um negócio aqui para você. Você vai entender. Isso aqui é prática. Ouve. Eu já ouvi comentário de irmãos o seguinte: puxa, parece que quem vem de tal ramo religioso tem mais aptidão para fluir no sobrenatural dos que vêm de outras linhas de pensamento cristão. Foi claro? Vou dizer aqui, ó. Pessoas que vêm de religiões que não se baseiam na Bíblia, muitas vezes têm mais facilidade de fluir nas coisas espirituais e sobrenaturais do que pessoas que vêm de religiões que têm algum entendimento da Bíblia. Por quê? Vou explicar, segura aí. Eu trato disso todo dia. Eu trato com gente todo dia. É meu serviço. A pessoa que ela vem de um segmento que nunca mexeu com a Bíblia, ou que não anda pela Bíblia, ela não tem nenhuma resistência ao texto bíblico. Então, quando você apresenta o texto bíblico, para ela aquilo é verdade, porque ela teve um encontro com o poder de Deus, então agora tudo que está aqui é verdade. Mas quando você trata com uma pessoa que teve algum, que esse é o perigo, é ter algum conhecimento, o que aconteceu com a mente dela? Travou. Ela recebeu um monte de regrinha na cabeça dela que limita os milagres. Aí quando chega a hora de desafiar e você coloca um texto para ela, aí ela, não, mas eu entendo esse texto diferente. Não, mas eu já ouvi uma mensagem em outro sentido. E aí a vida dela está limitada. Oh, querido, você entende a riqueza do que Deus está falando conosco aqui essa noite? Você entende a grandeza do que o Espírito Santo quer ministrar sobre nós? Aqueles homens que queriam matar Jesus, queriam matá-lo pelo mesmo livro que Jesus estava operando os milagres que levavam-os a matar. Porque o entendimento errado deles tinha criado uma resistência. E eu quero orar aqui hoje para que esse novo entendimento da palavra, e a minha oração é que você prove milagres que confirmem um novo entendimento da palavra na sua vida. Que você seja visitado por maravilhas que promovam em você um novo entendimento
conhecimento da verdade, que te liberta das correntes e te permite viver o melhor de Deus nessa terra. Está acontecendo uma libertação aqui hoje. Oh, rabadarachori, adarabaceri, andalabarai. Oh, radarabachori, candarabassori, alamadarabarai. Oh, não permita que a tradição tire o dinamismo, o poder da palavra na sua vida, querido. Não permita. Olha o que acontece com esses homens. Verso de número 46 e 47 do capítulo 5 de João, para a gente já terminar. Olhe para mim. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqueles homens tinham os escritos, as maravilhas que testificavam, que liberavam para as obras de Deus acontecerem entre eles, mas eles estavam resistentes por um pensamento humano. E a minha oração é que hoje que Deus comece a quebrar toda a resistência que foi plantada pelo homem na nossa mente, e que o Senhor seja livre para fazer a obra que Ele quer fazer. Ah, meu querido, nós estamos aqui lendo sobre um conflito de ideias. Alguém que está dizendo, olha, as maravilhas é o que Deus tem para esse tempo. E alguém que está aqui dizendo, não, isso não é de Deus, porque não acontece do jeito que a gente prescreveu. Querido, Deus está dizendo aqui, eu sou Deus e faço a minha vontade. Deixa Deus descer sobre este lugar. Você está liberado para viver os milagres de Deus. Destrava minha cabeça, Jesus. Destrava meu coração, Jesus. Jesus, nós estamos colocando tanta coisa para o Senhor agir, tanto requerimento, tanta regra, tanto meio para o Senhor agir. E o Senhor está livre aqui para operar, Senhor. O Senhor quer fazer coisa tremenda na nossa vida. O Senhor quer fazer coisa poderosa. O que eu quero deixar como um desafio para você aqui hoje, nessa noite? O que eu quero deixar, por favor? Capítulo 6. Verso de número 1 e 2. Depois disso partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu sinais que operavam sobre os enfermos. Diga comigo, as palavras dos fariseus, as palavras dos religiosos, não roubaram de Jesus seu ministério de milagres. Os homens confrontaram a ideia de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Continuou o plano que Deus tinha para a vida dele. Eu sei que eu preguei coisas aqui hoje provocativas, talvez. Mas eu creio que o Senhor está neste lugar aqui para dizer para nós: eu tenho ou não tenho liberdade para fazer uma obra na sua vida? Até quando você vai achar que tem que ser assim, o assado, tem o dia, a hora certa, o jeito certo, a pessoa certa, a palavra certa, a oração certa, o pastor certo, o óleo certo? Não, Deus está aqui orando dizer assim: eu vim para fazer e pronto. Tem um nível certo, tem, olha, irmão, isso aqui não é programa de pontuação, não. Venha tantas vezes na igreja, some tantos pontos, dê tantas ofertas e some tantos pontos, e então troque os seus pontos por milagres. Deus está dizendo, não, isso não é programa de bonificação. Ainda que você não saiba quem eu sou, ainda que você não entenda o que eu faço, mas se você puder obedecer a minha palavra, eu estou pronto a fazer um milagre na sua vida, diz o Senhor. O que eu quero hoje é que a nossa mente se destrave e nós sejamos livres para receber essa visitação sobrenatural daquele que levanta o paralítico, daquele que abre os olhos do cego, daquele que abre os ouvidos do surdo, daquele que tira as dores, que faz desaparecer o câncer, daquele que diz assim: farei toda a minha vontade. Quantos podem dizer amém?
Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Fique de pé, por favor, tem milagre de Deus chegando. Levante as suas mãos. Diga assim: meu Deus, faz a tua vontade, soberana, poderosa, sobrenatural em minha vida. Diga: eu creio em coisas sobrenaturais. É dia de festa. Jesus entra pela porta das ovelhas. À sua direita tem gente que sabe muito, mas não espera nada. À sua esquerda tem gente que não sabe nada, mas espera muito. Eu espero que hoje aqui sejamos curados. Eu espero que hoje aqui sejamos libertos. Eu espero que hoje aqui o teu poder caia sobre nós. Eu espero que os teus milagres aconteçam em nossa vida. O Senhor abre o ouvido surdo, cura o olho cego, restaura as mãos, os movimentos, recupera o pâncreas, o fígado, os rins, cura o coração, obstrui as veias, restaura os ossos, as articulações, repreende a diabetes, some com o nódulo, destrói, Senhor, a pedra dos rins, anula, Senhor, a sentença de Satanás, repreende o vírus da AIDS, cura, Senhor, o enfermo, opera milagres extraordinários. Senhor, eu peço, caia o teu poder sobrenatural na igreja, liberta dos demônios, repreende obras malignas, tira o poder e o espírito da depressão, afasta a obra da miséria, repreende os demônios, agora, em nome de Jesus. Opera, meu Deus, os milagres deste lugar, opera as maravilhas desta casa hoje, opere as maravilhas deste lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu creio que por toda essa igreja há pessoas que podem ser levantadas, há pessoas que podem ser restauradas, há pessoas que podem ser curadas. Ah, Senhor, neste lugar, um lugar para milagres.